Paz e graça, família. Você já conhece ou apenas ouviu por cima falar sobre esse modismo da hipergraça que vem pegando força de uns anos para cá? Hipergraça e a sua perigosa mensagem para os cristãos do século XXI. Este é o polêmico assunto que iremos abordar aqui no canal neste vídeo. Se você se interessou sobre esse assunto e se quer saber um pouco mais o que eu vou falar, fique comigo e já volto com você depois da vinheta. Solta aí, produção! Sejam todos bem-vindos ao canal Arrependa-se. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio Santos. E se gostar do conteúdo e se de alguma forma foi útil para a sua vida, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Deixe também o seu like, ative também o sininho de notificações na opção Todos. E se for sua primeira vez por aqui, inscreva-se. Será um prazer você fazer parte dessa família. Bem, o assunto é polêmico, mas necessário ser falado. Segundo o site da revista Pentecostal Charisma, não sei se é bem assim a pronúncia, enfim, um movimento novo tem preocupado pastores e líderes americanos, pois esta está se espalhando rapidamente para outros países, chamado de hipergraça. Seus ensinamentos se baseiam em uma visão que Deus não pune ninguém, provavelmente influenciado pela exigência quase onipresente para que as pessoas sejam politicamente corretas. Muitos dos seus ensinamentos confrontam diretamente a Bíblia. Os Estados Unidos são responsáveis pela produção da maior parte da teologia consumida e ensinada no mundo todo, desde os movimentos missionários dos séculos XIX e XX, que levaram o evangelho por todo o mundo, até a mais nova heresia e o modismo do mundo gospel. Para os críticos, o movimento é uma evolução de uma igreja que nas últimas décadas tem presenciado um declínio da doutrina de pregações bíblicas. Paulatinamente, a teologia dá lugar à terapia motivacional nos púlpitos. De outro lado, a busca pela prosperidade minou alguns dos fundamentos onde o cristianismo se sustentou por séculos. Com isso, muitas igrejas e pregadores se recusam a combater o pecado. Raramente se menciona a necessidade de arrependimento ou em se falar sobre temas como o inferno e julgamento. Muitas dessas igrejas permitem que seus líderes vivam-se e não se preocupar em prestar conta, mesmo que claramente estejam distantes do que se espera deles. O movimento da tal hipergraça seria uma versão atualizada da antiga heresia conhecida como antinomianismo. Em grego, anti significa contra e nomos, lei. Trata-se de crença que a lei moral do Antigo Testamento foi totalmente abolida. Como vivemos depois da vinda de Cristo, podemos viver do jeito que queremos, pois já que não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, assim resta ler o Antigo Testamento apenas as metáforas, tipos e símbolos sobre a vinda de Cristo. O Novo Testamento acaba com a lei do Antigo Testamento. Por isso, tudo é graça. Ideias como palavras proféticas, busca pelo Espírito Santo, batalha espiritual ou ouvir a voz de Deus são propositalmente ignoradas e muitas vezes ridicularizadas. Para os teólogos e pastores, e como eu, estamos alertando sobre este movimento, ele pode colocar em risco o futuro do cristianismo e enganar milhares de pessoas. Obviamente, os líderes que integram esses movimentos não admitirão que pertence a ele. Afinal,
não se trata de um movimento organizado, mas sua existência e influência têm crescido através de literatura cristã que enfatiza o sucesso pessoal e eclesiástico. Possivelmente não usam o termo e dirão que chegarão a essas conclusões sozinhos. Com certeza, a Bíblia fala sobre graça, mas aparentemente essas pessoas não leram ou convenientemente esqueceram de textos como Romanos 6, 1 e 2, que diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Contudo, vou listar os 7 sinais mais claros de que uma igreja está seguindo a hipergraça, às vezes mesmo sem saber. O primeiro da lista: os pregadores nunca falam contra o pecado. Se você estiver em uma igreja como esta, irá notar que a palavra pecado normalmente só é mencionado no contexto do perdão dos pecados em Cristo. Por vezes, recriminam-se as pessoas que ousam insistir no assunto, classificando as de legalista e fariseus. O segundo tópico: o pastor nunca toma uma posição firme sobre a santidade, na tentativa de atrair e segurar mais pessoas. Tudo é feito para tomar os cultos mais agradáveis, em especial os sermões. Os ministros não tomam posição pública nem ensinam os membros sobre a questão que estão na ordem do dia, como aborto, homossexualidade, legalização das drogas ou qualquer coisa que possam confrontar o público presente. Ignora-se qualquer tentativa de se estabelecer ou cobrar dos membros os parâmetros para uma vida de santidade. O terceiro tópico: o Antigo Testamento é quase totalmente ignorado. Nessas igrejas, o Antigo Testamento é tratado como um registro que não tem mais valor real com o nosso estilo de vida moderno. Convenientemente, não se menciona os 10 mandamentos, nem as porções bíblicas onde Deus é mostrado como juiz. O quarto tópico: os líderes são autorizados a ensinar e pregar, mesmo vivendo abertamente em pecado. Se não há mais condenação, pecados como imoralidade sexual, ganância e embriaguez são tolerados, sejam para membros comuns ou pessoas em posição de lideranças. Isso não é importante, pois não refletiria o amor ao próximo e respeito pelas suas escolhas. O quinto tópico: as mensagens muitas vezes se voltam contra a igreja institucional. Os pastores que adotaram a hipergraça constantemente se voltam contra as igrejas mais conservadoras, pois acreditam que suas mensagens não é mais relevante para a cultura de hoje. Além disso, esses fundamentalistas apenas colaboram para que as pessoas em geral tenham uma má impressão de nós cristãos que têm esse pensamento bíblico. O sexto tópico: os pastores pregam apenas mensagens motivacionais positivas. Dos púlpitos dessas igrejas ecoam apenas mensagens positivas que massageiam o ego sobre a saúde, riqueza, prosperidade, o amor de Deus, o perdão de Deus, como se obter sucesso na vida. Não há preocupação e nem interesse de se anunciar todo o conselho de Deus, nem estimular trabalhos evangelísticos ou missionários que exijam arrependimento e mudança de vida. Não se menciona a existência do diabo ou de seus anjos. Deus ama a todos e cuida para que nenhum mal chegue perto deles. O sétimo tópico: os membros da igreja não precisam temer nenhum tipo de repreenda da liderança. Os participantes de uma igreja da hipergraça serão convencidos que, por causa da forte fase da graça, tudo é permitido, ou seja, nenhuma mudança real se espera deles, apenas que frequentem os cultos, sejam boas pessoas e sejam felizes. Para os teólogos, pastores e que estão alertas sobre esse movimento de libertinagem como proposta disfarçada de liberdade cristã, o movimento pode colocar em risco o futuro do cristianismo e enganar milhares de pessoas. Essa hipergraça tira você do sofrimento e da responsabilidade e diz que você não precisa fazer mais nada, porque Jesus já fez tudo. Ele sim fez tudo.
mas você é responsável por tudo aquilo que ele entregou para você. Temos vários textos bíblicos que derrubam esse evangelho barato e enganosos. Citarei somente um, como já diz antes, que diz: que diremos, pois, permanecemos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda nele? Romanos 6, 1 e 2. Depois de tudo isso que eu falei, amados, vamos ficar alertas e que é preciso sim analisar os conteúdos das mensagens que estamos ouvindo, os livros e literaturas ditas cristãs que estamos apreciando, também das músicas que escutamos e até os testemunhos que nos são contados. Hipergraça é um movimento de expressões e ideias supostamente teológicas e com embustes de fundamentação bíblica. Ela existe como um racionalismo liberal com roupas cristãs, conveniente ao homem da pós-modernidade. Dessa forma, qualquer igreja evangélica pode, sem querer ou perceber, fornecer seus púlpitos para palanques para a exposição da falsa teologia dos ponentes hipergracistas, que tenhamos esclarecimentos bíblicos e discernimento espiritual. E termino com um texto em Filipenses 3:2. Tomai cuidado com esses cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com as falsas circuncisão. Eu fico por aqui e até semana que vem, é claro, se Jesus voltar. Tchau.